articulação que o senhor pode ter com a ANEEL e com o presidente Lula, o senhor não tem a caneta na mão. O que o senhor pode fazer, se eleito, é ações objetivas da Prefeitura de São Paulo, ações locais. O que o senhor faria de diferente, então, em relação ao Ricardo Nunes, objetivamente, se o senhor estivesse na cadeira hoje? Obrigado, Matheus. Acho que esse tema é um tema extremamente importante. Eu fiz uma coletiva de imprensa anteontem para apresentar o nosso plano de combate às mudanças climáticas e de reação a situações extremas. Em relação à poda de árvore, eu fui estudar, inclusive, soluções internacionais. Várias metrópoles do mundo usam sistemas de poda e manejo arbóreo muito mais avançados que São Paulo. Por exemplo, monitoramento da saúde das árvores via satélite e por chipagem de árvore. São Paulo praticamente não usa. Como é que funciona hoje para remover uma árvore em São Paulo? Tem que ter uma reclamação do morador, ligando para 156, gente que espera mais de um ano, são 7.600 pedidos na fila hoje, com método artesanal. Então, nós vamos trazer inovação e tecnologia que já existe, não é inventar a roda não, já existe em várias cidades do mundo para poder garantir que o serviço de poda seja zerado na cidade de São Paulo, tenha fila zero, né? Então, isso, tanto com o uso de tecnologia via satélite, chipagem e outras tecnologias, braços mecânicos e tudo mais. Segundo, né, é recuperar o pessoal qualificado, que hoje a Prefeitura de São Paulo está defasada. Vou te dar um exemplo. A meta, a estimativa que os especialistas consideram ideal de engenheiros agrônomos por subprefeituras é de 5. Hoje, subprefeituras gigantes de São Paulo, como é o caso da Capela do Socorro, que além da Capela ainda envolve o bairro do Grajaú, que é o mais populoso, ou da Boimirim, ou de Cidade Tiradentes, ou de São Miguel, tem um engenheiro agrônomo na sub. Mas, Boulos, o que você está falando de engenheiro agrônomo? Bom, por legislação, a poda de árvore tem que ser acompanhada por engenheiro agrônomo. A poda ou manejo. A Prefeitura de São Paulo está com 180 engenheiros agrônomos hoje. Esse quadro foi ficando defasado porque muitos se aposentaram e não se abriu o concurso. Eu vou repor esse pessoal para ter o número necessário de engenheiros agrônomos para acompanhar o serviço de poda. E ao você fazer isso de uma maneira mais inteligente, usando tecnologia e inovação, o resultado é que você não vai precisar esperar a reclamação de um cidadão. Você já vai poder estabelecer no sistema quais as árvores prioritárias, aquelas que estão com saúde mais debilitada, com maior risco de cair. Então, essa é uma segunda medida. E a terceira medida que eu queria mencionar em relação a isso é trabalhar pelo enterramento dos fios. O enterramento dos fios é um tema polêmico. Por quê? Porque ele é caro, né? A solução mais fácil e a mais covarde foi a que o Ricardo Nunes propôs no apagão passado, de novembro, quando depois de ficar no apagão no camarote da Fórmula 1 e da UFC, ele saiu a público para defender que a população pagasse um imposto, uma taxa para o aterramento de fio. Essa não é a solução. O aterramento de fio, para fazer na cidade inteira, de uma só vez, é impossível. Então, o que você precisa fazer? Mapear, nos últimos apagões, quais as partes da rede elétrica que tiveram interrupção mais frequente, ou seja, as mais vulneráveis. Então, essas partes você tem que priorizar no aterramento de fios. Eu vou procurar o governo federal, propor uma parceria com o governo federal para entrar com recurso próprio da prefeitura e também recurso do governo Lula para a gente iniciar o enterramento dos fios a partir dessas regiões mais vulneráveis e com todas essas medidas deixar São Paulo mais segura. Eu queria só encerrar mencionando aquilo que eu já fiz, mesmo sem ter a caneta na mão. No dia seguinte do apagão, eu entrei com uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura e a Enel para apurar responsabilidades. Ontem, entrei com uma ação coletiva na Justiça, junto com várias entidades de defesa do consumidor, pegando vários casos, para que a Enel pague indenização para as pessoas que perderam coisas, especialmente para comerciantes, pequenos empresários que tiveram perdas maiores, mas também para moradores que tiveram perdas importantes. Então, nós já estamos atuando, mesmo sem a caneta, para proteger São Paulo, mais do que quem está com a caneta na mão. Candidato, o UOL fez um levantamento mostrando que a gestão Ricardo Nunes investiu quase 7 bilhões de reais em asfalto para recapear a cidade inteira. Uma questão do asfalto é que ele esmaga as raízes das árvores e elas não têm para onde crescer, muitas inclusive rompem o asfalto. Essas árvores acabam ficando mais instáveis, com ventania, muitas delas acabam caindo, uma das causas do apagão.
7 bilhões de reais, que foi a quantia de dinheiro investida, é suficiente para aterrar cerca de 600 quilômetros de fiação elétrica, o que corresponderia a uma área equivalente quase à do centro expandido. O senhor estaria disposto a usar esse recurso que traz muita popularidade, asfalto, abriria mão disso para investir, por exemplo, em aterramento de fio e outras medidas que podem evitar novos apagões? Thaís, na situação que está São Paulo hoje, a gente não precisa descobrir um pé para cobrir o outro. Vou te explicar por quê. São Paulo tem hoje o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Se você melhorar a qualidade do gasto público, fazer ele com mais transparência, o UOL também mostrou quase 6 bilhões de reais que o Ricardo Nunes gastou em obras sem licitação, as chamadas obras emergenciais, favorecendo o compadre em 50 milhões, favorecendo amigos, obras que estão sendo investigadas. O Ministério Público abriu essa semana inquérito investigando algumas dessas obras a nosso pedido. Então, se você gastar bem o recurso de São Paulo e aproveitando a pujança econômica da cidade, que tem quase 112 bilhões de reais no orçamento, dá para você garantir recapeamento, que é uma coisa importante, e ao mesmo tempo avançar no enterramento dos fios. A grande questão, do meu ponto de vista, é isso não ser feito só em ano de eleição. Mas quanto que o senhor investiria em aterramento de fios e em que... O senhor explicou quais seriam as regiões mapeadas, mas quanto que seria necessário? Qual que é o cálculo feito para que esse processo comece efetivamente? Não é possível a gente colocar aqui um número em abstrato sem a gente ter um mapeamento técnico daquelas regiões que são as mais vulneráveis para produzir apagão. Nós não vamos fazer aterramento de fio apenas para o embelezamento da cidade, né? Nós precisamos fazer, neste momento, a urgência, aterramento de fios para que a gente evite novos apagões na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos ter os dados técnicos de quais regiões da fiação são mais vulneráveis, saber qual é a quilometragem disso, fazer o cálculo por quilometragem de aterramento e, a partir disso, ver o valor total, quanto a prefeitura entra, quanto o governo federal entra. Mas, se me permite só concluir, um dos grandes problemas da gestão do Ricardo Nunes é que ela é uma gestão eleitoreira. Quem está assistindo sabe disso. Ficou 3 anos sem fazer nada. Chegou na véspera de eleição, começou a fazer placa, inaugurar a obra, recapeamento, iniciar a obra que ele sabe que não vai terminar. Aliás, ele é o prefeito do gerúndio. Você fala com ele no debate, ele fala, eu estou fazendo, eu estou licitando. Ele teve 3 anos e não conseguiu entregar. Um prefeito que, em 3 anos, foi o primeiro desde a Marta, Thaís, que não entregou nenhum céu. Foi o primeiro desde o Celso Pitta, que não começou nem entregou nenhum hospital municipal. Então, o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma lógica eleitoreira, de alguém que se dispôs a aparecer e trabalhar na véspera de eleição. E é isso que a cidade precisa refletir. Porque alguém que age dessa forma de uma vez, age 2. Então, imagine esse cidadão reeleito. Significa deixar a cidade mais 3 anos abandonada para ele começar a trabalhar no quarto quando estiver perto da eleição. A população de São Paulo precisa fazer essa reflexão, ainda mais diante da covardia dele de não vir ao debate, se dá para confiar em alguém que age assim. Obrigada, candidato. Nós vamos fazer mais um intervalo bem rapidinho. Voltamos em seguida com a sabatina com o candidato Guilherme Boulos do PSOL. Até já.